Pois é, como eu tava falando. Aí ela destruiu com a vida do povo dele, tudinho, afartou o povo dele, tudinho daqui, ó, dessa casa. Dessa casa do Cis, que ela mora aqui. Que ela véia morava, que era a avó dele. A última pessoa que eles tiraram daqui foi ele e o Cis. Foi eles e o Cis. Porque ela é de uma gangue e ele era de outra. Ele era da gangue daqui da Vila Lobão e ela era da gangue do Vila, lá do outro bairro. E ela continua. Ela continua sendo. Ó, deixa eu lhe dizer. Preste atenção. Ela fez foi jurar a marrafia dela, que ia destruir com a vida da minha filha e dos meus netos. Ela disse com a boca dela bem aqui, gritando que ia mostrar como envolver meus netos tudo na droga. É por isso que eles contataram aquele menino ali, ó, chamado Doga, para envolver o Marcelo na droga. Esse meu neto aqui, ó, que é envolvido na droga. Foi ela que contratou, eles que contrataram ele. Ele pode dizer que não foi, mas foi, que ele era do meio deles. Ele era do meio deles. O tio dele morreu matado pra colar. Quem matou? O tio dele. Tio dele aí morreu matado. Eles eram assim, ó. Era da mesma quadrilha. É porque tem uns bandidos que eles é camuflado. Eles vai lá, faz as coisas, aí se esconde dentro de casa pra dizer que não tá no meio da quadrilha. E eu, como moro aqui desde quando a Vila Lobão foi fundada, eu sei tudo, porque eu vi, porque ela mora do lado da minha casa. E eu tanto vi um monte de jovem aqui na porta dele se destruindo, ele mandando, faz isso, outro faz aquilo, como eu via o que ela disse pra mim, que ela disse que envolveu minha filha com o Bibi mesmo, só porque ela sabia que eu não gostava e não queria. Que eu não queria ela com o Bibi, porque ele era da gangue. Por isso que eu não queria. Ele pode ter saído do meio da gangue, mas ele era. Eu digo é na cara dele. Ele era da gangue. Esse Foquite aqui era da gangue. Esse que matou o padrasto também era da gangue. Mas quem filtrou ele no meio da gangue foi ele aqui, ó. O marido dela, mais ela. Foi o marido dela aqui, mais ela. Que infiltrou eles. Eles aqui no meio da gangue. Eles eram criança. E ele induziu eles aí roubar, pegar as coisas. Eles induziu, eu provo na cara deles. Eles podem calar a boca da justiça, do delegado, da delegada, do delegado, mas a minha eles não calam. A minha boca eles não calam. Eu não tenho medo de gangue, eu não tenho medo porque eu vivo enfrentando eles há muitos anos, ó. Que eu vivo enfrentando eles. Tentando tirar minha filha do meio deles e eles botando e tentando tirar meu neto do meio deles. Eles podem calar a boca da lei, da justiça, mas a minha boca eles não calam. Eu não tenho medo de gangue, eu não tenho medo de polícia, eu não tenho medo de nada. E eu tô sendo verdadeira quando eu tô falando isso. A ódio deles comigo é essa. É porque eles são de facção. Ó, a filha dela, essa menina, essa neta dela, é filho de um traficante. O traficante é primo dela, sobrinho dela, que é o pai da filha dela. A filha dela é envolvida no meio de gangue, de tráfico, de bandidagem. Eles tudinho aí. Eles tudinho aí. Ela é cramufada, mentirosa, sem vergonha, descarada. Ela bate de frente comigo porque ela quer, porque ela sabe que eu conheço os podres dela tudinho desde a hora que eles nasceram. Que eu conheço eles, que eles moram aqui, ó. Bem aqui do meu lado. E a ódio que eles têm de mim é porque eu nunca concordei, nunca combinei, nunca entrei na quadrilha deles. É essa. Porque eu não me covardei a ser igual eles e também tirando minha filha todo o tempo. Aqui teve gente que, para não se envolver no meio deles, teve que mudar e ir embora para outra cidade. Jovem que, para se desinfiltrar do meio deles, para não ficar do meio deles, saiu, foram embora para outra cidade. Outro morreu. Outros morreu. E a raiva deles é porque eu vivo ó, com Deus todo o tempo rebatendo. Eu entrei na presença de Deus e fico rebatendo todo o tempo. Eu nem vou me embora e nem paro de falar a verdade. Eles disseram que eles já fizeram todo tipo de feitiço para me tirar daqui dessa casa e eu não saio e nem nunca saí. Por quê? Por isso, minha gente, que eu digo, aprende a Bíblia, lê a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, para você não perder seu filho, sua família, não destruir sua família, porque uma pessoa ruim, ele faz bruxaria, ele faz feitiço, ele envolve seu filho no meio da bandidagem. Ele envolve... A única coisa que livra você da bandidagem é Deus. É a fé, você tendo, se apegando com Deus, você né, se afasta da bandidagem, se afasta da malandragem, se afasta de tudo. E também, se você quiser, senão você fica só fingindo que está com Deus e praticando as mesmas coisas. Usando o nome de Deus em vão. Você só rebate o mal com o bem. E outra, sabe por que você não pode desistir da sua família? Porque quando uma pessoa faz isso, ele se envolve com esse tipo de coisa, ele é usado pelo diabo. O diabo ninguém vê, não. Vocês já viram o diabo? Não. Pois é, porque ele é usado pelo diabo. Por isso que ele faz isso. O diabo é quem faz a pessoa usar droga. O diabo é quem faz a pessoa roubar. O diabo é quem faz a pessoa mentir. O diabo é quem faz a pessoa
Manter o equilíbrio de manter aquela mentira e engana o povo. O diabo é enganador. Sabe por que ele é enganador? Porque ninguém vê ele. O povo faz pintura aí dizendo que é o diabo, mas ninguém vê o diabo. O diabo é invisível. Só quem viu o diabo foi Jesus. Jesus viu o diabo. Pois é. O povo faz aí horror de patota dizendo que é o diabo. Você só vê o diabo se Deus permitir para você ver o diabo e mostrar. Mas se não, você não vê o diabo. Ó, ela é do meio de bandidagem. A filha dela é parida, essa neta dela é neta de um maior bandido que tá lá no presídio preso. Se não tiver lá no presídio mais preso, é porque soltaram ele. Porque já soltaram um monte. É isso. Essa mulher, ela jurou, ela foi jurar. No dia que estavam construindo esse prédio do Brito Bia, e ela foi lá, no meio de um monte de homens se amostrando, pegou um picarete, chegou e quebrou minha calçada todinha aqui da minha casa, ó. Tá. E me xingando de todo nome, me esculambando de todo nome aí. Aí ficou gritando no meio da rua aí, o que aconteceu? Eu levei ela pra justiça, quando chegou lá, ela calou a boca da delegada. Aí sabe o que foi que a delegada disse? Que eu era igual ela. Ela calou a boca da delegada e a delegada disse, ela vai embora, sai, que eu não vou resolver nada aqui não, que vocês dois são todas duas do mesmo jeito. Toda vez quando a delegada ia fazer uma pergunta para mim, ela entrava no meio. Ela cala a boca da justiça, mas a minha ela não cala. Por que ela não cala? Porque se ela vir, ela morre. Eu não vou matar ela com faca, não. Quem vai matar ela é Deus. Tanto ela como qualquer bandido que vier aqui tentar me fazer o mal na rua ou aqui em qualquer lugar. Qualquer bandido que vier, qualquer autoridade que mandar, morre, vem, mas morre. Por que eu tô dizendo? Porque Deus disse. Deus disse para mim não ter medo, porque se alguém tentar me matar, ele é quem vai morrer. E eu não tenho medo de falar a verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade. Se tentar me fazer o mal, quem vai morrer é quem tentar. Por isso que eu tô falando, e eu tô falando é a verdade. Ela engana a lei, mas ela não engana. Que a ordem dela é essa. O único muro que tem entre eu e ela é esse. É porque ela é da bandidagem e eu não sou. Ela é do tráfico e eu não sou. Ela é da mentira e eu não sou. Ela é do roubo e eu não sou. E eu provo isso que eu tô dizendo na cara dela e na cara do juiz. Ó... É tudo, por isso que eu digo assim, usa a Bíblia foi feita para todo mundo conhecer a Bíblia, para se fortalecer com Deus. Se fortalecer com Deus. A Bíblia não foi feita só para um grupo de pessoas e outros não. A Bíblia foi feita para todo ser humano ler ela, para conhecer, para aprender a se livrar, para se armar, para rebater o diabo. O diabo só sai da nossa vida se nós fazer o que Deus gosta e o que Deus quer. Se nós não fizer o que Deus gosta e o que Deus quer e o que agrada a Deus, o diabo se aproxima e se aprodera e toca e tenta. Por isso que eu digo, não entrega a sua família pro diabo, defende sua família com Deus, usa o nome de Deus, usa a palavra, usa o aprendizado, ora pela sua família, pelo seu filho, pelos seus netos, não desiste, não entrega nas mãos do diabo, que é isso que o diabo quer. O diabo quer esse tipo de coisa. O diabo quer esse tipo de coisa. Isso que eu tô dizendo, eu provo na cara dela. Na dela, na do juiz, na do delegado, na de qual quiser, na da gangue. Chama a gangue todinha e manda eu falar na cara deles. Que eu digo, o que eu tô dizendo aqui, eu digo na cara deles. Teve jovem aqui dessa rua aqui, vizinho meu, que para não se envolver no meio dessa gangue, começou a se envolver, aí os pais tirou, e foi embora para não se envolver. Foram embora da cidade. Foram para outra cidade para não se envolver no meio. Já se envolveram, mas não foi tanto. Aí saiu. E eu nunca saí daqui, porque eu nunca me envolvi e nem vou me envolver. Eu nem me envolvi e nem vou me envolver. Eu não escondo defeito meu, não. Se eu fizer uma coisa errada, eu digo, eu fiz e pronto. Eu não escondo. Eu nem me envolvi e nem vou me envolver. Homem nenhum, nem mulher nenhum, e nem ninguém desse mundo faz eu me envolver com bandidagem. Faz eu me envolver com tráfico. E nem eu apoiar. Eu não apoio nem minha família e nem na de ninguém, nem concordo com bandidagem. Por isso que eles não gostam de mim. Por isso que a maioria do povo, se tem alguém que não gosta de mim, é por isso. Se afastou de mim por causa da bandidagem que praticou e eu descubro. Teve gente que era o chefe da gangue daqui da Vila Lobão, que saiu da gangue, mudou, só entrou para a igreja. Só entrou para a igreja. Eu não estou mentindo, eu estou sendo verdadeiro, eu estou falando é verdade. Se vocês quiserem prova, me chama lá na juízo, que eu digo quem é. Lá na frente do juiz eu digo quem era a pessoa, que era chefe da gangue aqui, que era quem aceitava as coisas, os tráficos de todo mundo aqui, botava os ladrões para sair roubando as casas e levando para ele. Levando para ele, inclusive as minhas coisas daqui, de dentro da minha casa, quando roubaram, foi para lá, para casa dele. Agora aqui no vídeo eu não falo não, mas lá na frente do juiz eu falo quem era. A pessoa que fez isso, porque olha, a gente esconde as coisas do mundo das pessoas. Mas de Deus você não esconde. Você esconde, mas você toma prejuízo, você perde um ente querido, você perde a sua própria vida se você mentir.
Se você entrar no erro, você pode sair querendo, você pode se apegar com Deus, porque Deus perdoa os erros da pessoa. Agora você não pode mentir, dizer, não, eu nunca fiz isso. Fiz. Diz assim, eu fiz, mas não faço mais. Mas é verdade, eu fiz mesmo. Assume. Assume que Deus perdoa a pessoa. Não é pecado se arrepender e nem é pecado assumir seu erro. Pecado é esconder. Esconder o erro é pecado, mas assumir não é pecado. Pecado é esconder que fez, todo mundo estando sabendo. E vivendo perseguindo os outros e apoiando a bandidagem para a bandidagem não abrir a boca. Porque a bandidagem não vai abrir a boca. Quem vai abrir a boca é eu que sei. É eu que não sou bandido e que é que estou sendo prejudicada. Eu não estou nem aí. Por isso que eu digo, eu não estou nem aí. Se o mundo inteiro virar as costas para mim, eu ainda não me sinto só. Eu ainda não me sinto só, sabe por quê? Porque eu não preciso do mundo. Ninguém nunca veio me dar nada aqui. É que nem a mulher da Rede Globo disse para mim. Quem foi que já veio aí encher a casa te dar alguma coisa? E eu não sou dependente do povo, eu sou dependente de Deus. O povo não me dão comida mesmo, não. As coisas que botam dentro da minha casa é eu. Eu que trabalho para me sustentar, para me comer, para me vestir, para me calçar. Eu não sou dependente de nada, não. Eu que me vira. O único dinheiro que entra aqui, que não é eu que boto, é o Bolsa Família que o Lula botou. Que o Lula deu. Mas ele não deu só para mim, ele dá para todo mundo pobre. Todo mundo, a maioria do povo do mundo inteiro é pobre. A maioria. Só é rico quem combina. Quem concorda com as coisas erradas. A maioria dos ricos é isso. Combinou com a coisa errada, concordou com o mal, tá rico. Quem rica também. Quem é que eles dão as coisas? Eles dão as coisas para os pobres, eles dão mais para os que têm. Ou se é pobre é porque é da mesma quadrilha, faz parte da mesma quadrilha. Aí ele levanta aquela pessoa para a pessoa não abrir a boca. Ele ajuda a pessoa para a pessoa não abrir a boca. E eu não aceito e nem concordo com isso. Eu nunca aceito com bandidagem. Eu nunca vou concordar com traição, com perseguição de pessoa, que eu nunca persegui ninguém. Eu não gravei esse vídeo, nem estou falando nem áudio para perseguir ninguém. Eu gravei para despertar o mundo das desgraceiras que vivia acontecendo e o mundo cego. Ó, minha amiga, meu amigo, pai de família, mãe de família, aprende o que é ter Deus. Para a gente buscar a presença de Deus, não é preciso religião, não. Basta você conhecer a Bíblia, compra uma Bíblia e lê ela em sua casa. Você não tem tempo para sentar no bar bebendo? Você não tem tempo para fazer um cigarro de maconha e fumar? Tem tempo para ler uma página da Bíblia? Você não tem tempo de sentar na porta da rua falando da vida alheia? Nessa hora que você está falando da vida alheia, vai lá na Bíblia e lê uma página. Vai lá na Bíblia e procura uma página e lê. A Bíblia é verdadeira, porque hoje as Bíblias estão tudo manipuladas, estão tudo sabotadas. Selecionada. O que é selecionado? Tirando só os conteúdos para induzir o povo, para falar para o povo só daquilo. E as coisas verdadeiras ficando para trás. A verdadeira história, que é o que desperta, para trás, escondido dentro da outra Bíblia ou dentro da Bíblia. Mas escondido, só é usado o que eles querem. Eles selecionaram a Bíblia para usar só o que eles querem, para manipular o povo e ajuntar o povo num lugar para poder ganhar dinheiro sem trabalhar. E eu ganho dinheiro trabalhando que eu ganho dinheiro, não é manipulando a mente do povo, nem induzindo o povo, não. A Bíblia foi feita para ser lida toda, para conhecer a história toda, para as pessoas poderem se libertar, para as pessoas se livrar do mal e se livrar do Satanás, se livrar do diabo. Porque o diabo é sujo e ele é que é o invisível, o diabo. Aí eles querem calar a boca da pessoa de todo jeito, eles querem evitar da pessoa afastar o diabo dele, eles querem evitar da pessoa falar a verdade e eles querem evitar tudo dizendo assim: banho é coisa de bruxa, remédio proteção é coisa de bruxa. Proteção a gente usa para se proteger do diabo. A gente se protege tanto do diabo porque a pessoa, quando ele vem contra outra, ele está usado pelo diabo. Por isso que existe proteção, existiu a capa de... Na Bíblia tem um monte de proteção. Lê a Bíblia para vocês conhecerem a Bíblia direito, para poder falar de proteção. Na Bíblia tem várias de proteção. Naquele tempo a gente usava aquela proteção da Bíblia. E hoje a gente usa as proteções que Deus deixou aqui na terra. Só para vocês verem que o que eu estou dizendo não é mentira. Quando uma pessoa tiver manifestado com espírito mal, que é o verdadeiro diabo, o diabo entra na pessoa e cai na pessoa. Pega um alho e quebra na venta da pessoa para você ver se ele não sai. Quebra um alho na venta da pessoa para ver se o diabo não sai do corpo dele. Faz isso, minha gente. Só para vocês provar o que eu estou dizendo, se é verdade ou é mentira. Pega um alho e quebra na venta da pessoa que está manifestado com o diabo. Que o diabo entrou nele e derrubou. Porque o diabo derruba a pessoa, minha gente. Essas coisas que acontecem aí na rua, que as pessoas caem ali, é o diabo que derruba. Um dia desse o diabo me derrubou bem ali na avenida. Ele me derrubou, mas é porque ele me pegou desapreparada.
Ele me pegou despreparado. Eu tava tão irada de raiva desse meu neto, que era outro que estava sendo usado pelo diabo. E eu tinha terminado de brigar e saí sem proteção nenhuma. Nem orar eu não orei. Nem me afirmei com Deus e saí. Quando eu cheguei naquela encruzilhada, ele me derrubou. Aí eu tornei em mim, porque Deus tem uma história na minha vida, aí eu tornei em mim, eu tava... Meu neto, o mesmo neto que o diabo atenta ele direto, tava me chamando. Eu tava escutando ele chamando, era bó, longe. Aí eu tornei em mim e fui caminhando até lá no cônigo e voltei de pé. Porque o diabo, o diabo derruba a pessoa, mas a gente não pode permanecer caído. E esse negócio de crente dizer que eu tenho Deus, eu tô blindado, eu tô protegido, é mentira, ele tá sendo enganado, ele mesmo tá se enganando. Todo mundo tem Deus, todo mundo é de Deus, mas o diabo atenta qualquer um. Não existe ninguém blindado pro diabo não tocar, não. O diabo toca mesmo, nos pastores mesmo, é nos bispos, é em todo mundo, o diabo querendo, ele toca. Ele toca em quem ele quiser. Não existe só Deus e as proteções que Deus deixou que protege a gente do diabo. E oração, orar. Afasta o diabo da gente. Tem gente que abre a boca e fala pela boca do diabo. O diabo coloca a palavra na boca dele. Quem é que está dizendo isso? É tu? Eu estou dizendo. Por que eu estou dizendo? Porque Deus me mostrou. Deus me mostrou, não estou dizendo coisa minha, estou dizendo coisa que Deus me mostrou. Aonde que ele te mostrou? Ele mostrou o diabo que falava na boca da Maju Coitinho. Ele disse, olha ali, ó, tu tá vendo aquele diabo ali, ó? Não tenha medo de nada, faz tudo que eu te mandar. Porque ela tá falando ali é pela boca do diabo, não é porque ela quer. Ali é o demônio, ó. Como é o nome dele? Falange. É o diabo chamado Falange. E ele saiu avoando, quando ele me viu, ele avoou, mais pra longe. Tô contando uma história real, verdadeira. Você pode acreditar como existe o céu, e como existe a terra, e como existe a palavra Deus. Eu não tô inventando, e eu não tenho medo de ninguém, não. Não tenho medo do mundo inteiro. Vem, mundo. Se ajunta e vem aqui me fazer o mal, me matar, arma um lugar. Faz comigo como vocês tentaram fazer com Jesus, pra vocês verem se eu vou morrer igual Jesus morreu. Faz! Vem fazer, se ajunta todo mundo e vem. Se ajunta todo mundo do Brasil e do mundo inteiro e vem fazer comigo, como vocês fizeram com Jesus, para vocês verem se eu vou morrer. Quem é que vai morrer? Se é eu ou se é vocês? Vem! Vem, meu amigo, faz isso comigo. Tenta fazer para vocês verem quem é que vai cair. Quem vai cair no abismo? Se é eu ou se é vocês? Eu não tenho medo de gangue, eu não tenho medo de juízo, eu não tenho medo de autoridade, eu não tenho medo de nada. Eu só tenho medo de falhar com Deus. E minha gente, ó. Sempre que eu tiver um tempo, eu vou esclarecer mais um pouco de coisa. Sempre que eu tiver um tempo, eu vou esclarecer mais. Eu não vou parar de falar, não. Se o mundo não quiser ver, não olha. Eu tô sabendo que o mundo tá me espionando. Eu tô sabendo que o mundo tá me perseguindo. Eu estou sabendo que eles estão tentando, achando que estão me traindo, que estão me usando, estão sugando coisa de mim, mas eles estão levantando para cair, que nem um pastor disse uma vez. Um pastor disse uma vez dentro de uma igreja assim, para todo mundo que estava lá, tinha mais de 300 pessoas, ele disse, tem gente que levanta para cair. Quanto mais o pau é alto, maior é a queda. Ele disse, eu nunca esqueci dessa frase, e é verdade. Tem gente que se levanta para cair. Quanto mais o pau é alto, maior é a queda. Agora entende essa frase como vocês quiserem. Agora eu não vou calar minha boca para bandido e nem para gangue. Gangue nenhuma não cala minha boca. Já vieram bem que bater na minha porta chamando o Marcelo. Chamando o Marcelo, pedindo coisa. Me dê aí o material do Marcelo. Veio um aqui na minha porta. O mesmo que eu vi na porta dela. Bem aí, veio bater na minha porta. Bem aqui. Pra calar minha boca. Eu calei. Eu nem calei, nem calo. E toca no meu neto pra vocês verem, bandido. Toca. Vocês podem dar pacote de droga pra ele, de maconha. Mas se tocar no meu neto, vai tocar pra morrer, meu amigo. Você não pode tocar. Você dá uma droga pra ele e ele usa porque ele é burro. Ele é desinformado, ele não me ouve, ele não me obedece. Mas se ele me obedecesse, ele não usar. Porque vocês podem envolver meus netos. Ó, meu pai e mãe, cuidado com seus filhos. Porque eles mandam mensagem pelo seu filho, pelo celular, enganando seus filhos, prometendo prêmio, dinheiro, prometendo presente para os filhos de vocês. Aí os seus filhos de vocês caem na cilada, caem na armadilha. E eles usam uma coisa para ameaçar o teu filho, teu neto. Por isso que você não pode deixar abrir mão do seu filho nem do seu neto. De ser a família, de ser familiar, você não pode abrir mão. Vai na história bíblica, ó, que toda história bíblica, embora diga assim, fulano sai do meio de tua família, teus pais, teus parentes, vai. Mas não é mandando abandonar, não. Vai resolver um problema em tal lugar e aí ele protege a família da pessoa. Todo mundo na família só termina junto. Ninguém perde a família. Ninguém perde o ente querido. Ninguém perde, meu amigo.
Se alguém passou essa explicação para vocês dizendo, sai do meio de sua família, condena eles, abandona, é mentira, eles estão ensinando errado. Vai lá na Bíblia e lê a história toda e descobre como foi que ele mandou sair do meio da família e por quê. Por que que ele mandou sair do meio da tua do teu parentesco, da tua família? Não para matar a família, para proteger a família e para ajudar outras pessoas. Para salvar a família, não para matar. Foi para salvar. E a Bíblia não tem que ser lida só por crente, não. A Bíblia tem que ser lida por todo mundo. A Bíblia tem que ser lida por todo mundo. Toda pessoa tem direito de ler a Bíblia. Eu não sei ler, por isso que eu não leio a Bíblia. Pô, escuta a história bíblica. Vai lá na televisão, ou então no YouTube, manda gravar uma Bíblia igual a Bíblia foi gravada pelo Cid Moreira. Manda gravar a Bíblia todinha e usa, bota no som. Você não gosta de ouvir música? Não bota uma música para passar o dia todo ouvindo, bota a Bíblia para falar no som e você vai escutando, ó. Vai trabalhando e escutando a leitura bíblica, que foi assim que eu me libertei. Eu me libertei ouvindo a Bíblia no meu som. A Bíblia falando no meu som. E eu ouvindo e trabalhando, fazendo. Eu estava lavando vazia quando eu me converti, quando eu me libertei. Não me converti, eu me libertei com Deus. Aí Deus apareceu para mim em bola de fogo e falou comigo. Foi assim. Foi ouvindo a voz do Cid Moreira no meu som, na minha televisão. Eu botei, liguei a Bíblia. Eu tinha os CD da Bíblia, eu botei e fiquei escutando, ó. Escutando a leitura bíblica. Aí, de repente, a palavra, pam, bateu em mim e eu me libertei. Me libertei. Quando a palavra bate na gente, no problema da gente, na ferida, lá na cicatriz, aí a gente se liberta. Aí eu me libertei, que era o que eu tava correndo pra igreja buscando, era a cura pra minha filha, a libertação, pra minha filha se desenvolver. Saí do meio da gangue, que essa mulher aí botou e disse em minha cara, ela disse em minha cara, que botou só porque eu não gostava e não queria, e só por isso ela tinha feito a propósito. Ela fazia, e vem, nega da desgraça aqui pra me te matar, vem. Ela e o filho dela, e o marido e a filha. Cada um com um facão na mão. Eu tô contando história verdadeira. Ela falou isso pra mim. Que na época eu era besta. Eu já tinha celular. Mas eu não gravei. Eu vim saber o que era gravar porque um policial... No dia que o filho dela quebrou minha casa bem aqui, o policial veio aqui e disse assim pra mim, Dona Maria, que eu pedi pra ele entrar pra ele ver. Que ele disse, eu não posso entrar sem mandato. Eu não posso. Mas a senhora grava. Tudo que falar, grava. Aí eu fui... Comecei a gravar a coisa. Filmei o muro, que ela disse que eu tinha queimado o muro. Filmei o fogo, que eu tinha queimado os capim dentro do meu quintal. E aí, eu peguei e gravei. Filmei o dia que eles estavam batendo na véia, matando a véia de pancada. Filmei quando a véia estava bem aqui no meu beco. Aí eles foram meter um hack no meu celular e tiraram tudo do meu celular, velho. Eu comecei a filmar... Porque alguém me ensinou, alguém falou pra mim como era que filmar e eu fui. No ano antigo, quando eles bateram na véia, eu tinha a véia filmada no meu celular, bem aqui, ó, no meu beco, bem aqui, do lado da minha janela aqui, ó, bem aqui no lado do meu quarto aqui. E eu tinha filmado eles batendo, eu tinha toda a prova, eles meteram um hack, uma aranha, ó, botaram uma aranha no meu celular e tiraram tudo que eu tinha no meu celular, inclusive os fotos do Alex que eu tinha. Os fotos da família dele, as conversas nossas, tiraram tudo. E eu já sabia que gravava. E aí, no dia que o policial mandou aqui, que ele quebrou minha casa, que o policial falou, aí que eu fui saber que servia para alguma coisa. Que o policial disse, você tem que ter a prova, Dona Maria. Grava, tudo que acontecer com você, grava. Mas eu já tinha gravado antes. No ano antigo, quando eles estavam judiando da véia, aí eu gravei com o meu celular. Eu filmei, mas só que eu tinha medo. Eu guardava no meu celular e eles meteram um hack e tiraram no meu celular. Aí, no dia que o policial disse para mim aqui, que era para mim gravar tudo, e que era para provar, e foi que eu fui saber que o que a gente gravar podia provar. Por isso que eu gravo o que eu falo, e eu escuto o que eu falo, e quando eu erro, eu peço desculpa, eu falo que errei, para não errar. Mas todo mundo erra, por mais que a pessoa tente acertar, a pessoa erra. Por isso que eu digo assim, minha gente, ó, eu errei aí, me desculpa por a palavra, me desculpa pelo que eu falei, porque a gente erra. E erra, falando verdade, você erra, imagina, entrando no meio da mentira e da bandidagem. Se você entrar na mentira e na bandidagem. Porque o bandido da gangue dela veio bater bem aqui na minha porta um dia. Cadê o Marcelo? Aí eu disse assim, tá aqui. Me dá aí um... Cadê, Marcelo, o negócio? Aí ele pegou e recebeu. O Marcelo entregou não sei o que aí pra ele e deixou. E ele foi embora. E eu tenho medo? Não, eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque eu me garanto, não é comigo, é com Deus.
Por isso que a gente tem que estar firme com Deus para enfrentar bandido. Porque o bandido, ele não é bandido porque ele quer. Ele é um bandido porque ele é usado pelo diabo. O diabo atentou ele para ele chegar àquele ponto. Aí, para a gente se livrar do diabo, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que conhecer, aprender a viver. Viver com quem? Com Deus na presença da gente. Afastando o mal da gente. Tem remédio e tem a presença de Deus. Deus é quem afasta o mal da gente. E remédio, tem remédio. E as pessoas não fazem e o diabo domina o corpo dele. Aí ele perde pai, perde filho, perde irmão, perde marido, perde família. O diabo destrói com a família da pessoa todinha, meu amigo. O diabo destrói com a família todinha. O diabo, ninguém vê o diabo, ele é invisível. Ele é invisível, ele só quem vê ele é se Deus permitir pra gente ver ele. Mas se Deus não permitir, o povo fala no nome dele, mas não vê. É assim. Ele farra o diabo de chifre assim, é só pintura do diabo mesmo. Às vezes é o diabo que toca nele e faz ele fazer. Mas não que ele viu o diabo, então ele viu porque ele já é da parte do diabo. Ele viu porque ele já é da parte do diabo, aí ele pode ver, ter contato com o diabo. Por isso que ele desenha o diabo com o chifre assim, ó. Quando ele desenha o diabo com o chifre assim, é porque ele já tá vivendo mais o diabo. Vocês entenderam, minha gente, por que eu tô falando aqui? Eu não vou desistir, não, de falar, não. Não tô nem aí, ó, que alguém assiste, que alguém vê. O meu celular tá com a inteligência artificial. Tudo que eu falo, tem alguém sugando, ó. Sugando do meu celular. Tudo que eu falo. Além de a Rede Globo tá me espionando, vendo tudo que eu falo aqui dentro da minha casa, tem uma inteligência artificial que tudo que eu falo, ele suga. Ele suga, ó. Suga. Não sei se é polícia, não sei se é juiz, não sei se é delegado, eu sei que é um. Seja o diabo, mas tá escutando a verdade. Se ser o diabo, melhor ainda que ele tá escutando a verdade. Eu falando a verdade. E eu não vou desistir de falar, não. Sempre quando Deus me dá a licença para mim relembrar uma coisa que eu já passei, ou despertar uma coisa para vocês não caírem em cilada de armadilha, eu vou falar. Eu vou falar enquanto vida eu tiver, eu vou falar. Eu vou falar a verdade, vou ensinar como você se livrar do mal, defender sua casa, sua família, parar de se deixar levar por conversa do diabo, de pessoa usada pelo diabo, dominada, que o diabo domina uma família todinha, ele destrói com a família todinha, ele gera doença, ele bota doença na casa da pessoa. Tudo que a pessoa ganha, gasta com remédio e com problema da família. E a pessoa não chega em lugar nenhum. E qualquer pessoa pode ser rico, e pode ter dinheiro, e pode ter uma vida bem sucedida, desde que ele trabalha. Que não é só roubando que a gente levanta a vida, não. A gente levanta de vida trabalhando também, trabalhando com dinheiro. E ganha bem, e ganha e vive. Agora eu aqui não tenho, porque eu sou perseguida por uma gangue, por uma facção. Faz tempo, ó. Eu sou perseguida por uma facção, aí o que eu faço, o que eu fazia, eu gastava com a minha filha, para tirar ela do meio do mal. O que eu fazia, eu gastava com ela. E agora, com meu neto. Tem um neto dentro de casa meu que eles jogaram ele no meio da droga. Que ela prometeu, ela disse e tava cumprindo. Agora ele é que eu digo para ele todo dia, vai. Agora ele que vai decidir se vai se sair ou se vai se entrar. É ele que vai se decidir. Pois é, minha gente. É ele que vai decidir. Deus. Ele tá nas mãos de Deus. Deus é quem tá dirigindo ele. Nem adianta ninguém tentar tocar nele, no meu neto, porque Deus está na frente, no comando, dirigindo, porque ele é neto, é meu. Eu entreguei ele nas mãos de Deus para Deus proteger ele. E toda a minha família está nas mãos de Deus. E quem tentar tocar na minha família vai cair em desgraça. Vai cair em desgraça, vai cair em desgraça. Eu tô só avisando. Não se mete com minha família. Não se mete comigo. Se você vai entrar para cair, você tá levantando para cair. Você levantou para cair. Se você entrou porque quis, você levantou para cair. Eu lhe avisei. Não foi por falta de aviso, porque eu lhe avisei. Eu tinha deixado de mão, mas vocês insistiram, então recebe. Recebe o que vocês querem. Recebe. Pois é, minha gente, hoje é só. Eu agradeço a pessoa que ouvi. Eu agradeço a pessoa que estiver ouvindo e tiver a meu favor. Eu agradeço e peço a Deus a bênção. E o que tiver desejando mal para mim, planejando algum mal contra mim, que o mal que ele tiver me desejando caia sobre ele, o mal, ó, a pessoa que tiver me desejando o bem, que seja abençoada e protegida por Deus. E a pessoa que tiver me desejando o mal, seja amaldiçoada e destruído por Deus. Entendeu? Destruído. Quem me desejar o bem, seja abençoado e protegido. E quem me desejar o mal, seja amaldiçoado e destruído. Entenderam? E fico na paz de Deus. Na paz, ó. Paz e proteção de Deus. Todos nós. Vamos ficar na paz.
Escolhe a paz ou o diabo.